Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Pessoas chegando para a nossa live de quarta-feira, hoje, ao vivo, agora exatamente 7 horas e 34 minutos. Eu até vou fazer o seguinte, eu vou anotar esse horário aqui para a gente não perder as informações e não acontecer como aconteceu ontem. Eu não sei quem estava aqui ontem, mas a live caiu porque, enfim, a gente só pode ficar 1 hora conversando aqui. E eu me programei hoje para falar o máximo possível de coisas dentro das perguntas que a gente tem recebido para que você consiga aproveitar tudo. E antes de mais nada, eu quero fazer uma pergunta para você. Tá me ouvindo bem? Tá tudo ok com você? Se estiver me ouvindo bem, coloca um joinha aqui para eu saber que você está me ouvindo bem. E também me diga se você participou ontem aqui da nossa live também, se você ontem estava aqui também. Hoje eu trouxe mais uma surpresa para vocês, eu vou mostrar aqui, ó, só um minuto. Porque eu fiz isso de uma outra vez e ficou bem legal, ó. Aqui você vai conseguir, a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. Só que aqui para eu mostrar isso aqui para você, como a gente está no Instagram, você fica vendo a imagem invertida, né? E aí eu tenho que inverter a imagem que eu quero te mostrar, que senão você não vai entender nada e vai ficar muito bagunçado. Então o que eu fiz? Eu preparei essa imagem aqui do lado, já invertida, que aí eu mostro ela para você aqui, porque infelizmente o Instagram ele não me permite projetar coisas aqui, senão projetava um monte de slides para você e ficava tudo muito legal. Mas a gente dá um jeito, né? E é sempre bom a gente poder aproveitar o máximo da tecnologia e fazer as coisas funcionarem. Bom, eu quero todo mundo me ouvindo muito bem. A Lourdes estava aqui ontem, legal. Boa noite, Lourdes, também. Eu tô vendo que tem algumas pessoas que estavam aqui ontem também. Fico muito feliz de saber que vocês vieram aqui e hoje vai ter mais, né? Hoje tá bem legal. E quem também já assistiu a nossa terceira aula também, deixa o seu comentário aqui, avisa a Patrícia, eu me lembro muito bem de você, inclusive a gente conversou de uma das suas perguntas, né? Muito bom, obrigado pela sua presença, por estar aqui novamente de novo com a gente. Regina Odonto 1, também eu me lembro de você ontem. Maria Augusta, também me lembro. Wilza, me lembro sempre presente. Que bom ver vocês aqui, é sempre muito legal. Agora é o seguinte, eu quero pedir um favor para vocês. Aquele favor básico aqui, que à sua esquerda tem um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho e envia esse conteúdo para 10 pessoas, para trazer essas 10 pessoas aqui junto com a gente, que vai valer a pena. Eu tenho certeza que você vai estar, além de ajudar um colega de profissão, um colega de classe, uma pessoa que você gosta, você ainda vai trazer mais gente para cá e quanto mais gente, mais energia, e quanto mais energia, eu acho que de alguma forma a live fica mais viva, fica mais interessante e a gente vai conseguir fazer um trabalho ainda melhor, beleza? Então eu vou esperar aqui, vou dar aqui mais uns 30 segundinhos para você compartilhar essa live usando esse botão que está aqui, e aí você compartilha essa live e já envia ela para alguma pessoa sua, conhecida, e a gente já começa. Enquanto você faz isso, eu vou também fazer o meu compartilhamento aqui, que eu, por causa da live, né, como a gente está ao vivo e tudo mais, eu acabei me esquecendo de convidar pessoas muito importantes, as pessoas que estão lá no nosso grupo do Telegram, as pessoas que estão no nosso grupo fechado do Telegram, específico da nossa imersão dessa semana. Então esse é um grupo onde eu estou compartilhando conhecimento lá todos os dias, conhecimento que vão além das aulas, além do que a gente tem trabalhado só nas aulas, e eu acho que você, quem está lá, acaba tendo mais vantagem. Se você ainda não está lá, é só acessar a nossa... Qualquer dos meus e-mails, eu sempre mando o link para você entrar nessa imersão, e é bem interessante que esse grupo do Telegram, eu acabo colocando mais coisas que às vezes é difícil para a gente colocar em outros lugares. Às vezes você não, sei lá, não está recebendo muito e-mail, às vezes você não consegue aqui no Insta, a Scheffer Odontologia, desculpa se eu estou falando o teu nome errado, mas é porque eu não consigo ver com a mesma, devido ao tamanho necessário aqui para a gente conseguir enxergar, e aí às vezes posso falar alguma... Gustavo estava aqui ontem também, meu amigo pessoal de Araçatuba também, muito legal, estou com vontade de visitar Araçatuba. Daniela Moya também, pessoa maravilhosa, ganhou um livro nosso. Dani, seu livro está chegando, ela ganhou esse livro aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ela ganhou esse livro aqui no sorteio, aqui vocês estão vendo invertida, claro, né? Mas é um livro muito bom, na verdade são 3 livros, o seu tá chegando aí daqui a pouquinho.
Caiu, não tem nada não. Vamos lá. E aí, você já compartilhou, convidou uma pessoa já para participar? Se você já convidou alguém, faz favor de começar aqui agora modo aula. Se você ainda não convidou alguém, aproveita agora esses mais 10 segundinhos, chama alguém para a gente continuar. Você não sai da live quando você convida alguém, e a gente vai aqui hoje aprofundar também em cima de alguns temas. E além de aprofundar de alguns temas, a gente vai continuar tirando várias dúvidas sobre como utilizar a internet com a ferramenta poderosa da internet para atrair mais cliente. E para isso, eu vou começar projetando aqui para você, ó, mostrando aqui para você essa imagem aqui, que é uma imagem bem bacana. Aliás, eu queria até te pedir um favor. Aproveita agora esse exato momento e tira um print dessa imagem. Vai lá, tira um print agora, por favor. Eu vou deixar ela mais 10 segundinhos. Show de bola? Ó, tá aqui até sorrindo. Tirou um print? Show de bola. Se você tirou um print, a gente vai acompanhar. Eu quero que você estuda esse print depois. Ok? Então eu pedi para você tirar justamente para você poder estudar ele, e a gente vai explicar como é que isso aqui funciona. Esse aqui é o Odonto Branding Marketing Protocol, ou protocolo de marketing da Odonto Branding, que é exatamente aquilo que eu recomendo e aquilo que eu faço em todos os meus trabalhos. Então, para você que é dentista e quer aprender a atrair mais clientes, tanto via redes sociais, quanto também via tradicional, offline, é só seguir esse material aqui, que ele te entrega todo o passo a passo. E pode perceber que tem quatro grandes zonas aqui. Eu vou explicar ele para você aqui detalhadamente, porque tem algumas perguntas que, inclusive, tem tudo a ver com cada área dessa aqui. Por exemplo, ó, quando a gente está falando em social media, ou seja, mídias sociais, a gente tem Facebook, Instagram, a gente tem a parte de mídia online, que são WhatsApp, funis de relacionamento pelo WhatsApp, website, e tanto a prospecção quanto fechamento via website, é um assunto também que a gente pode conversar. E tem aqui também, ó, a parte de mídia offline. Olha que interessante aqui desse lado aqui, ó, a mídia offline. O que é a mídia offline? É como você utiliza a sua papelaria. A sua papelaria também é um aliado muito importante para você poder trabalhar os seus clientes. E eu gostaria muito de incentivar você a utilizar a sua papelaria. E por último, aqui no seu canto esquerdo, é a parte de relações públicas. Ou seja, como que é você diante da sociedade, como que é você diante da sua comunidade, das pessoas próximas de você. Então, se você já bateu o print aqui agora, vamos conversar especificamente sobre cada uma, mas vamos fazer o seguinte, eu vou conversar sobre cada uma respondendo algumas dúvidas que chegaram até nós, porque assim eu acho que vai fazer mais sentido, vai dar mais dinamismo para a nossa conversa, e você vai conseguir não só aprender, mas já aplicar algumas coisas aqui. E como sempre, a gente vai começar com uma pergunta de aquecimento, ok? A pergunta de aquecimento, ela está um pouquinho fora desse radar, mas ela tem muito a ver também com a mídia online, que é: como que eu faço, Éder, para perder o medo de gravar vídeo? E aí é o seguinte, não tem muito segredo não, é você pegar uma câmera, pegar um celular e começar a falar sobre os temas que você mais gosta. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa entusiasta da harmonização orofacial, ou você talvez seja uma pessoa que gosta de DTM. O que você pode gravar para o seu público-alvo que vai ser para ele interessante e que ele vai querer ouvir de você? Bom, essa é uma questão que muitas vezes as pessoas me perguntam: Éder, eu vou falar o quê? Eu não sou acostumado a falar, ainda vou pegar uma câmera e vou falar do quê? Eu vou, às vezes, trocar alguma palavra? Eu vou, às vezes... Vai acontecer isso comigo? Olha, é bem provável que sim, que vai acontecer isso com você. E daí? Você já não viu muitos dos meus vídeos, muitos das minhas lives, e eu também de vez em quando não falo uma palavrinha errada, ou não troco aqui, ou às vezes eu tenho que repetir alguma coisa que de repente eu travei a minha língua? Então isso é natural, isso faz parte de uma conversação entre duas pessoas, seja no ambiente privado, seja no ambiente online, e as pessoas hoje, elas estão muito naturalizadas com isso. Então a minha recomendação é que você não se leve tão a sério nesse quesito de ter que parecer perfeito num vídeo. Você não precisa disso, você precisa ser claro, você precisa comunicar com o seu público-alvo. E quem é o seu público-alvo? Bom,
Eu recomendo que você faça um pequeno exercício que é bastante simples. Se você já tem um público-alvo bem definido, por exemplo, eu sou um profissional de ortodontia, eu sou um profissional de DTM, como eu falei, ou de harmonização orofacial, ou de implantes dentários, seu alvo está bem definido, né? Você vai falar com essas pessoas. E o que você vai começar a falar? Como é que você vai pegar um vídeo, gravar um vídeo e postar numa rede social? Você vai fazer uma coisa muito simples. Você vai colocar na tua câmera, vai colocar um tripé, porque o tripé ajuda muito. Eu, por exemplo, agora estou falando com você num tripé, porque se eu precisasse ficar segurando meu celular, provavelmente eu ia tremer muito, eu ia mexer muito, ia ficar um pouco desconfortável. Além do que, o meu cérebro ia estar um pouquinho ocupado em equilibrar aquela câmera, além de estar falando ao mesmo tempo. Então, que principalmente para nós homens, que temos mais dificuldades com duas operações ao mesmo tempo, é muito mais fácil você colocar um tripé, porque ele estabiliza você e você consegue assim falar mais abertamente, mais espontaneamente. E o que eu vou falar, Weder? Responde para mim, como é que eu vou começar a conversar sobre vídeos com os meus prospectos? Eu tô vendo aqui que o Dr. Sérgio Saraiva tá aqui, ó. Se você não segue ainda o Sérgio Saraiva, segue lá, um dentista excelente e uma pessoa excelente também. Não só um profissional excelente, mas uma pessoa também excelente, que eu tenho orgulho de dizer que é um dos meus amigos e eu fico muito feliz de você estar aqui. E vamos falar agora, né, voltando aqui, falando sobre como gravar esses vídeos. Como é que a gente vai fazer isso? É simplesmente, você vai começar. E assim, provavelmente o primeiro não vai ficar tão legal. E tá tudo bem, não se cobre tanto. Faz de novo, que a grande vantagem da câmera, seja do seu celular, como essa que está aqui, é que se de repente você gravou um vídeo e ele ficou esquisito, você vai simplesmente fazer o seguinte, deleta ele e vai chegar e simplesmente faz novamente. Provavelmente no terceiro, no quarto, você já vai ficar confiante e vai começar a acertar. Agora, qual assunto, Éder, é importante para falar para o meu paciente? Agora sim merece uma atenção especial. Se eu fosse falar com um paciente de implantodontia, eu ia fazer o seguinte, eu ia pegar um caderninho como esse. Quem é meu aluno sabe que eu uso muito caderno. E eu não só uso muito caderno, como eu uso também canetas coloridas. São coisas que eu aprendi a usar. A minha cabeça funciona muito bem quando eu faço anotações e anotações com canetas diferentes. Quem é meu aluno sabe muito bem que eu tenho meus cadernos e a cada novo curso, inclusive que eu faço, eu começo um caderno novo. Ou seja, eu tenho vários cadernos super legais aqui. Estou pensando até em algum dia sortear isso aí para algum aluno que quiser. Talvez ele fique feliz com ele. Mas são realmente as anotações que eu faço durante as aulas e como eu monto a aula, porque assim o meu cérebro funciona bem. E aí, qual que seria a dica para você? Se você trabalha com implante, eu tenho certeza que em menos de 1 minuto, e eu pedi para você fazer um exercício de anotar quais são as 3 principais dúvidas que o seu paciente te pergunta durante a sua primeira consulta, você tem elas aqui, ó, na ponta da língua, já na sua cabeça. É muito fácil para você responder isso. O Sérgio, por exemplo, que está aqui, ele faz alguns trabalhos de lâminas estéticas com DSD de altíssima qualidade e provavelmente ele faz várias vezes por semana o mesmo tipo de trabalho. Provavelmente as dúvidas dos pacientes dele parecem tão comuns que talvez ele poderia simplesmente sentar o paciente e falar: antes de você perguntar, deixa eu já te responder o que você vai me perguntar. E isso funcionaria, porque é realmente muito semelhante àquilo que os nossos pacientes perguntam para a gente durante o pré-atendimento, durante o pós-atendimento, durante o próprio tratamento. As dúvidas são sempre iguais. Se você faz uma cirurgia na pessoa, ela vai te perguntar as mesmas coisas, quase sempre as mesmas coisas. Ela vai te perguntar sobre alimentação, cuidados, etc. E aí o que você faz? Pega o teu caderninho e começa a anotar as principais dúvidas. Se você fizer esse exercício que eu estou te oferecendo como oportunidade de ajuda, provavelmente você vai tirar de 10 perguntas, pelo menos umas 3 que você vai falar: cara, essas 3 aqui eu quero muito falar sobre elas, eu vou me sentir muito confortável falando sobre elas. E essa é uma dica muito importante, uma dica de ouro. Se você vai começar nas redes sociais, começando a se expor nas redes sociais, comece por aquilo que você é mais confortável em abordar, aquele tema que você se sente mais confortável em falar, porque assim você vai falar não só melhor, mas como você vai ganhar uma coisa chamada confiança. Isso é muito importante. Lembra que tudo na odontologia, para tudo na odontologia,
Existe uma coisa chamada curva de aprendizado. Ninguém nasce sabendo. Ninguém forma e sai da faculdade e agora eu sou o doutor, eu sou bom e eu vou acertar todos os meus procedimentos. A mesma coisa acontece na comunicação com seu cliente. Eu vou contar uma história para vocês aqui que vai soar engraçado, mas uma das coisas que me fez estudar muito comunicação e marketing foi o primeiro paciente particular que eu atendi. E eu passei muita vergonha diante desse paciente. E foi porque é o seguinte, eu fiz, na época, o planejamento desse paciente, eu fiz o atendimento e eu fui, assim, super cuidadoso com esse paciente, mas na hora de passar o preço para o paciente, eu fiquei um pouco nervoso e eu comecei a rir. E eu comecei a rir muito. E ficou muito estranho, porque eu falei para o paciente, eu me lembro muito bem que naquela época, e isso tem quase 15 anos, eu acho que agora em janeiro faz 15 anos isso. Eu tinha dado R$ 764, alguma coisa muito próximo disso aí. E quando eu falei que vai ficar 764, eu comecei a rir, eu comecei a dar risada. E o paciente estava de frente comigo, obviamente não entendeu nada, achou que eu era maluco e, obviamente, eu perdi o paciente porque não rolou. E isso me deixou bastante frustrado e, na verdade, era só inexperiência, era uma falta de treino, né? Porque a gente faz nas nossas faculdades, nos nossos cursos, ainda durante a graduação, a gente faz o atendimento com o paciente, por mais que a gente é super cuidadoso, a gente não aprendeu a vender, a gente não aprende a comunicar com um paciente de vida real. Paciente de faculdade e paciente de vida real são universos totalmente diferentes, inclusive paciente de curso de imersão. Se você fizer uma imersão, uma especialização, você já percebeu que o seu paciente ele é muito mais calmo com você, ele é muito mais paciente, ele tolera muito mais coisas com você e a razão para isso é simples. Quando se está pagando e tirando dinheiro do bolso, o nível de exigência muda. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender uma coisa chamada comunicação, que é muito do que a gente vai continuar a falar hoje. Agora, só para finalizar, como perder o medo de gravar vídeo? Faz o seguinte, grava o primeiro vídeo e não faz aquele erro de tentar mostrar para uma pessoa, tipo um amigo ou pessoa que você gosta, e perguntar para ela que tá bom esse vídeo, tá ruim esse vídeo, porque de verdade, eu vou te falar uma coisa, o seu marido, a sua esposa ou o teu amigo próximo, ele não é o teu cliente. Quem tem que gostar do teu vídeo é o teu cliente. E aí você posta na sua rede social e você pode ter certeza que aquele paciente que está tratando com você, ele vai gostar e vai ficar muito feliz e vai começar a interagir, inclusive, com você. Uma outra dica, se você quiser ainda muito mais além, é se você recebe de vez em quando alguma conversa, alguma solicitação, ou mesmo alguma mensagem do WhatsApp de algum paciente seu e você mesmo responde, experimenta fazer um pequeno vídeo para ele respondendo, porque assim você está fazendo um vídeo para uma pessoa só, e aí você já começa a pegar o hábito de falar olhando para essa câmera aqui, e aí você já começa aqui, por exemplo, ok, eu vou te falar sobre essa dúvida que você me mandou, faz um videozinho pequenininho, manda para o paciente e experimenta. Inclusive, as nossas reações sobre isso são muito positivas. Os pacientes ficam extremamente felizes quando a gente manda a resposta em vídeo para eles. Por quê? Porque simplesmente é muito mais, gera muito mais conexão do que quando você simplesmente digita um texto ou dá um Ctrl+C, Ctrl+V ou faz uma resposta de emoji para ele. Com certeza, quando você grava um vídeo, a primeira impressão que você causa é, nossa, o meu doutor ou a minha doutora parou para conversar comigo, ele parou para me passar uma mensagem, que interessante, muito obrigado, ele vai ficar muito feliz e ao mesmo tempo você vai estar treinando e aí logo você já posta também no seu Instagram, você posta no seu Facebook e também nas suas listas de transmissão do WhatsApp. Fechou? Inclusive, uma das coisas que a gente vai conversar aqui hoje é sobre essa diferença entre Facebook, Instagram e Google. Nós vamos discutir isso bem a fundo com você sobre qual é a mídia mais interessante para você que quer atrair cliente por cliente na cadeira. Olha para você ver, eu acabei de cometer um pequeno erro de português e vida que segue, tá tudo bem. Se você gostou, você vai continuar aqui. Se você não gostou, não tem nada. Você pode fazer outra coisa, pode ouvir outra pessoa e tá tudo bem. Eu fico feliz do mesmo jeito e você vai acabar ficando feliz também porque você vai estar ouvindo aquilo que você quer, ok? Bom, agora vamos para uma pergunta que eu recebi, e essa pergunta se refere a uma das partes aqui do nosso protocolo, né? Deixa eu mostrar ela aqui para você de novo, que é, você faz, como faz
marketing offline. E é o seguinte, marketing offline, para quem não está muito familiarizado com isso, é simplesmente aquele marketing que não utiliza uma mídia digital. Então é esse aqui da nossa... aqui, perdão, eu tô vendo invertido. Aqui é a parte offline mídia. E assim, como você percebe aqui no vídeo, ó, eu coloco cartões postais, cartas e folders informativos. Então isso aqui basicamente responde essa pergunta. O marketing offline, ele funciona, e não é porque a internet é o poder das galáxias, como é, e realmente a força da internet é gigante, que a gente simplesmente tem que falar, ok, vamos aposentar todos os papéis e todas as possibilidades de comunicação. A questão é o seguinte, com um folder, ou com uma carta, ou com um tipo de comunicação impressa, eu não consigo o que a internet me dá, que é prospectar clientes de longe, a longo prazo. Eu não consigo, por exemplo, fazer um folder informativo e espalhar pela cidade. Aliás, eu nem posso fazer isso porque o código de ética veda. Mas como que eu utilizo isso dentro dos nossos serviços? Nós construímos folders informativos dentro de cada área de atuação. Então, se por exemplo, eu trabalho com harmonização orofacial, eu vou fazer um folder institucional ou um folder informativo de preferência, aquele que dá informação sobre o dado serviço, mostrando para o paciente qual é o principal resultado, qual é o principal benefício que aquele paciente vai ter se ele se submeter a um dado tratamento. A gente pode falar, eu não gosto muito de falar sobre indicação de tratamentos, porque eu acho que fica confuso para o paciente e fica difícil de você ser exatamente assim específico. Se você pegar, por exemplo, a harmonização orofacial, que tem uma quantidade gigantesca de procedimentos possíveis, você ia ter que fazer quase um livro se você fosse falar de tudo, e provavelmente 2 ou 3 daqueles serviços, talvez 4, ia servir para aquele paciente especificamente. Para outro paciente já não serviria mais e acaba ficando um material chato, daqueles que provavelmente já aconteceu com você, de pegar em algum lugar e simplesmente começar a folhear e deixar de lado. Você folheou e deixou de lado porque aquele material não conversou com você, não foi específico para você. Então, como que se torna um material mais específico? Simplesmente falando sobre o benefício final do tratamento. Se, por exemplo, a gente está falando de harmonização orofacial, qual é o principal benefício da harmonização orofacial? É você trabalhar a autoestima do paciente, é você deixar trabalhar o rejuvenescimento ou a recuperação de alguma estrutura física daquele paciente que talvez esteja desgastada além do necessário, ou um pouco mais do que você poderia prever fazendo isso. Então esse é o principal benefício. E a mesma coisa, o mesmo raciocínio serviria para ortodontia, para estética dental, o mesmo raciocínio trabalharia para implantes. Lembrando que para você que está aqui, ó, autoestima é uma coisa que está extremamente relacionada à odontologia. Eu acho que poucas profissões têm um poder tão grande de trabalhar a autoestima dos nossos pacientes como a odontologia tem. Isso quer dizer que quando você começar a conversar mais com o seu paciente, sempre dê aquele momento de atenção para você falar sobre o poder da autoestima. Todas as vezes que você conversa com o paciente sobre como ele vai se sentir depois do tratamento, ele tende a ficar muito mais receptivo para o seu tratamento. Isso é universal. Todos nós, eu, você e todos os nossos clientes, nós gostamos de nos sentirmos melhor. Então, se isso é uma verdade universal, poxa, quando você estiver fazendo lá a sua argumentação, mostrando o seu potencial de trabalho, fala para o paciente que isso vai sim melhorar a qualidade de vida dele, vai melhorar o jeito que ele se olha no espelho, vai melhorar o jeito como as pessoas ao redor dele da comunidade vão enxergar ele. Afinal, quantos de vocês aqui já não ouviram justamente isso dos seus pacientes depois que você terminou o trabalho? Quantas vezes você faz uma prótese, você faz uma reabilitação, você faz uma harmonização facial e o paciente volta depois e fala, doutor, nossa, as pessoas me elogiaram, nossa, as pessoas estão dizendo que eu estou mais nova, nossa, eu estou me sentindo mais legal, estou me sentindo mais bonita. Poxa, se o paciente já está te falando isso, será que ele já não está te dizendo o que você tem que dizer para o próximo paciente? Será que isso faz sentido para você que está me vendo aqui na live agora? Se tiver, manda um coraçãozinho ou manda um joia, porque eu gostaria muito que você conseguisse me dar esse feedback sobre aquilo que a gente está trabalhando aqui. Show de bola, pessoal? Eu vou passar para uma próxima pergunta
que ainda vai nessa mesma linha do marketing, mas eu queria te pedir um favor mesmo. Ontem nós tivemos um recorde aqui, nós conseguimos colocar 110 pessoas ao mesmo tempo e eu gostaria de desafiar vocês a me ajudar a trazer mais pessoas aqui. Então faz o seguinte, usa o botão compartilhar, vai lá e chama 10 colegas seus para vir aqui para essa live para a gente chegar nesse número. Eu acho que vai ser bem legal se a gente conseguir bater essa marca hoje de novo e eu conto com você para me ajudar nisso. Enquanto isso eu vou tomar um pouquinho da minha água, que a minha água acaba hidratando um pouquinho da minha garganta. Já perceberam que eu às vezes falo, né? E aí a gente precisa hidratar um pouquinho ou as palavras ficam um pouco duras, né? Muito bem, vamos lá, eu vou responder mais uma dúvida aqui, deixa eu pegar a próxima aqui. Nossa, essa é muito legal. Olha, tem uma pergunta aqui que é assim, eu fiquei muito feliz de ter recebido ela, mas essa pergunta também é muito massa. E lembrando assim, Éder, como é que você recebeu essas perguntas? É o seguinte, é só ir no meu Stories normal, que eu coloco lá uma caixinha de questão e aí você pode digitar a sua pergunta lá, eu recebo todas essas perguntas e aquelas que estão afins, conectadas com a nossa aula, principalmente a aula que é liberada no dia, eu trago para cá para a gente poder complementar e aprofundar o tema. Eu acho que assim o aprendizado é maior. E como eu tirei a minha semana inteira para fazer essa imersão junto com vocês, tanto lá nos ambientes onde eu estou liberando as aulas dentro do meu site, quanto aqui também nas redes sociais, eu acredito que se você acompanhar o que está rolando lá, e compartilhar o que está rolando aqui também, eu acho que todo mundo sai ganhando e principalmente você vai conseguir implementar muitas dessas coisas no seu consultório. Ontem, por exemplo, a gente falou sobre o como conectar com o paciente na primeira consulta, ou seja, no exato momento em que você vai conversar com o paciente pela primeira vez. E eu falei sobre o gatilho da história, o poder do gatilho da história. E o gatilho da história é o gatilho de você chegar para o seu paciente e simplesmente falar para ele sobre aquilo que é o seu porquê. Por que você, cada um de vocês que estão aqui, trabalham com o que trabalham? Por que vocês escolheram fazer o que vocês fazem? Se, por exemplo, eu trabalho com implantes, se eu trabalho com ortodontia, se eu trabalho com reabilitação oral, se eu trabalho com periodontia, com DTM, poxa, o que me despertou para fazer aquilo? Se eu sou um cirurgião bucomaxilo, o que me despertou para fazer aquilo? Qual foi o momento que eu estava na escola, que eu estava na faculdade e que algo aconteceu e os meus olhos brilharam e eu simplesmente falei, é isso que eu quero fazer. E esse seu porquê, ele é muito interessante. É muito importante que você alimente sempre o seu porquê, tanto que te deixa um pouco mais preparado, mais autoconfiante e mais certo sobre a sua própria profissão, te deixa mais forte, quanto conecta muito com seus pacientes. Porque é muito comum, quando você conta o porquê você faz o que você faz para o seu paciente na primeira consulta, que passe na cabeça dele assim, nossa, engraçado, é a primeira vez que um doutor me fala por que ele é doutor. Eu achei que ele tinha feito isso só por dinheiro, uma escolha só porque ganhou dinheiro ou porque de alguma forma a família dele podia pagar uma faculdade para ele. E a gente sabe que mesmo que a sua família possa pagar ou possa ter pago a sua faculdade, por trás disso rolou muito esforço, por trás disso rolou muitas horas de estudo e rolou sim uma vontade enorme de ajudar as pessoas. De alguma forma você se vê muito realizado quando você faz aquilo que você se propõe a fazer. E é muito importante a gente compartilhar isso com os nossos pacientes, porque isso não só humaniza a relação paciente-profissional, como cria nele sim um senso de que, uau, esse cara, se ele faz isso com tanto amor, ele vai fazer com amor para mim também, ele vai cuidar bem de mim também, porque isso é a missão dele. E é assim que a gente vê as coisas acontecerem. E aí vem a pergunta, né? O que fazer? O que você faz quando o paciente não fecha? E cara, presta muita atenção nisso aqui que eu vou falar, que isso aqui tem um poder real de te ajudar amanhã se você tem um orçamento para entregar, se você tem uma apresentação para fazer. É o seguinte, a primeira coisa é a gente entender que nós não somos obrigados a fechar 100% dos casos. Ninguém é obrigado a isso. Mas é óbvio que quanto mais você fecha caso, é um bom sinal de que você está indo bem. E é um bom sinal de que você
está conseguindo gerar percepção de valor. Principalmente se você não é aquele dentista que foca no preço, aquele dentista que fecha porque cobra mais barato. Mas quando você começa a fechar mais caso, sem precisar ficar dando desconto para o paciente, sem precisar ficar chorando no preço com o paciente, é sinal de que você está num caminho bom. E se isso é um sinal que você está no caminho bom, a primeira coisa que me vem quando eu tenho uma queda no índice de fechamento, ou quando eu identifico em algum colega meu, alguma pessoa que trabalha comigo, uma queda no índice de fechamento dele, eu começo a olhar e falar, opa, isso é uma luz amarela. E é uma luz amarela para entender o quê? Alguma coisa no processo inteiro de entrega e percepção e criação de valor no paciente não está sendo correto, e aí quando chega no final o paciente não está preparado para receber aquele valor, aquele preço, e aí ele acaba ficando o quê? Frustrado e vai fazer em outro lugar, ou então simplesmente não faz. Então qual que é o meu processo de revisão? A primeira coisa que eu gosto de fazer é entender assim, ó, se eu pego o caso concreto e vamos imaginar que isso aqui, ó, na minha mão, agora, ele é um planejamento odontológico. Então eu estou diretamente diante do meu planejamento, meu paciente acabou de sair da minha frente e eu perdi esse paciente, sei lá, eu não fechei ele. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para você é que eu não desisto do paciente. Se ele falar não da primeira vez, eu não vou acreditar que ele está falando não de verdade. Eu quero comprovar isso. E como que eu faço isso hoje? Através de informatização. Então eu tenho o WhatsApp do paciente, eu tenho o e-mail do paciente, eu tenho os dados daquele meu paciente. E aí o que eu vou fazer quando o paciente fala não, doutor, eu não vou fazer? Poxa, ele vai receber amanhã um e-mail meu, ou um SMS meu, ou alguma mensagem minha que fala para ele sobre tratamentos odontológicos. Eu não vou chegar para ele e falar, e aí, volta aqui para a gente trabalhar, porque isso desgasta um pouquinho a imagem e não é muito bem visto. Eu não gostaria que uma pessoa que eu falasse não viesse para mim e falasse, volta aqui, vamos conversar mais um pouco. Eu acho que eu não consegui conversar com você direito da primeira vez, eu quero te ouvir mais. Eu acho que isso desqualifica um pouquinho você como profissional e então eu não recomendo. Mas uma coisa totalmente diferente é você mandar para aquele seu paciente um conteúdo. Aí vem a parte estratégica de relacionamento, que é uma das coisas que estão no Odonto Branding Marketing Protocol. Aquilo que eu mostrei para você no início da tela e que eu pedi para que você tirasse print. Se por um acaso você não tirou print, eu vou dar uma segunda oportunidade para você e vou mostrar aqui para que você possa tirar print da tela, ok? Vamos lá? Tira print da tela e comigo aqui para ficar mais legal ainda. Ok, tira print dessa tela e aí você vai perceber que um dos cantos que elas estão aqui, ela fala sobre o online media, que são os relacionamentos online que eu posso fazer com o meu paciente. E dentro desse online media tem a parte de funil de vendas. Ontem eu falei um pouco sobre funil de vendas e se der tempo eu vou voltar e falar mais sobre funil de vendas aqui hoje com você. Mas a questão é, se o paciente me disse não da primeira vez, eu vou mandar para ele amanhã um conteúdo que obviamente é um conteúdo que eu já pensei estrategicamente. Eu tenho falado muito nessas nossas lives que nós dentistas precisamos pensar o marketing odontológico de forma inteligente e não simplesmente pensar em coisas tipo Ctrl+C, Ctrl+V ou copiar a estratégia porque simplesmente viu um colega postando de um jeito ou fazendo uma dada ação. Isso não vai funcionar para você e você nem sabe se está funcionando para ele. Então fica uma coisa meio de cego seguindo outro cego. Da mesma forma que eu também não recomendo que você siga recomendações de quem não consegue comprovar o que está falando e por que está falando. Porque é muito fácil, às vezes, você pegar um livro e simplesmente transformar aquele conhecimento de um livro em algo que parece ser algo seu. E às vezes não é. É simplesmente uma pessoa repetindo o conteúdo. E o que eu estou trazendo aqui para vocês são estratégias. Isso aqui, se você pegar esse Odonto Branding Marketing Protocol, não caia, não quebra. Quebrar o iPad da minha esposa, que ela quebra depois minha cabeça. Vamos lá. Se você pegar aqui o Odonto Branding Marketing Protocol, esse aqui foi um conhecimento desenvolvido por nós, testados por nós e que nós temos resultados excelentes em cima disso. Então o que eu compartilho com vocês são estratégias testadas. Isso dá mais segurança para aquilo que você vai conseguir implementar. E dentro desse protocolo aqui, quando o paciente vai embora, eu já deixo
pré-setado algumas informações. Se é um paciente de reabilitação oral, eu vou falar sobre benefícios de se ter uma boa mastigação. O que um paciente de reabilitação oral está buscando? Normalmente ele está buscando uma mastigação eficiente, uma estética refeita, refazer a estética, refazer a função dele. O paciente não vem na reabilitação oral simplesmente porque ele está assim, ah não, eu quero dentes novos. Não, ele está cansado do estilo dele, porque a mordida é muito torta, porque ele está desconfortável com a família dele, porque ele está desconfortável no churrasco e na vida social dele. Então, se eu já sei que isso é a verdade, e por que eu sei que isso é a verdade, Éder? Porque é isso que eles contam para nós. Certo? Não é isso que o paciente conta quando ele realmente... Quantas vezes você já ouviu do paciente falando assim, doutor, eu tô cansado, eu tô procurando há muito tempo um tratamento odontológico e eu, assim, meio que estava na dúvida, vinha, não fazia. Então o paciente, ele relata os problemas dele, que ele tem vergonha às vezes de sorrir, ele relata às vezes que ele vai no churrasco e ele não come nada, ou que ele vai num restaurante e ele fica comendo com muito cuidado para não passar vergonha. E isso é muito desconfortável, essa é a parte muito ruim que a gente consegue recuperar. Se eu já sei que isso é verdade, poxa, o paciente me falou não, cara, eu sinceramente enxergo isso como algo assim, ó, olha, eu vou dar uma segunda chance pro meu paciente. Talvez ele não conseguiu realmente me entender da primeira vez, talvez eu não fui tão bom na comunicação da primeira vez, mas eu quero dar uma segunda chance para ele. E essa é a visão que eu gostaria que vocês pensassem no marketing, que não é você que quer vender o tratamento para o paciente, mas que você quer mostrar para o paciente o quanto você vai melhorar a qualidade de vida daquele paciente. E se você treinar o seu cérebro para ele começar a pensar assim, você vai começar a encontrar as soluções que te conectam com os pacientes. Porque aí você deixa de ser uma pessoa que vende serviços e passa a ser uma pessoa que as pessoas querem comprar serviços de você. Elas querem as melhorias que você gera nela. E como que ela vai querer uma melhoria que você gera nela se você não consegue conectar com a parte emocional do sistema 1 dela, usando gatilhos mentais ou sem gatilhos mentais, mas você vai lá e vai conseguir conectar com esse paciente. Calma, eu vou chegar nessa resposta que você me perguntou agora. Minha esposa está aqui também, falou que os meus filhos também estão me assistindo. Então, filhos, um beijo enorme para vocês, eu te amo todos vocês e que bom que vocês estão aqui me assistindo. Quem sabe a gente não vai ter aí mais e mais pessoas daqui da própria geração, daqui a pouquinho, falando sobre esse mesmo assunto, né? Mas enfim, é um sonho distante, é uma coisa que ainda tem muito tempo para acontecer. Mas vamos lá. Respondendo a questão, como que eu me relaciono com o paciente? A primeira coisa é eu entender o que eu tenho que falar para ele. Então, para cada especialidade, para cada área de atuação, você pode começar a pensar e para isso você pode simplesmente pegar um caderno e começar a anotar quais são as grandes dores no sentido emocionais que aquele paciente tem. E aí você vai conversar com aquele paciente sobre essas dores. E você vai construir pequenos textos, pequenos PDFs, que você pode digitar no seu computador, colocar a logo do teu consultório, deixar ele bonitinho, e aí você manda para ele via WhatsApp. Só que você não vai mandar para ele o orçamento novamente, o planejamento novamente. Você vai falar assim, olha, vamos supor que a Dona Maria, olha só, eu encontrei esse material que eu fiz há algum tempo para orientar os meus pacientes e eu achei que pode te interessar, então eu estou te mandando. E o que tem nesse material? Exatamente essa conexão que vai falar sobre aquele tipo de tratamento que é o tratamento dela, sem estar chegando para ele e falando, volta aqui para a gente conversar. E é incrível como esses pacientes tendem a responder esse tipo de conteúdo e tendem a ficar tentados mesmo a olhar e falar assim, nossa, eu acho que eu não deveria ter falado não para aquela pessoa. Olha só, eu falei não e ela ainda está sim sendo atenciosa comigo. E não é bem interessante? Imagina que você fala não, que você recebe um não de alguém e aí depois você vem e essa pessoa te manda um conteúdo legal, te manda um conteúdo que vai te ajudar, te manda um conteúdo que pensa em você de alguma forma. Não parece ser interessante receber isso? Será que você não ia olhar essa pessoa com os olhos um pouco melhores? Bom, as pesquisas científicas, principalmente a de Robert Cialdini, elas dizem que sim, elas comprovaram isso através de vários estudos. Então, nós já utilizamos essas técnicas e eu gostaria de compartilhar elas com você, porque, como eu disse, essa semana eu estou compartilhando várias das minhas estratégias online para captação de clientes. E essa é uma delas. Aí o que você faz? Amanhã eu mando um conteúdo, pula mais um dia, manda outro conteúdo, pula mais um dia, manda um outro conteúdo. E faz isso durante uma semana inteira. Na verdade, você pode até chegar a 15 dias fazendo isso. E esse paciente, ou ele vai te responder,
ou ele vai te ignorar totalmente. Mas o não você já recebeu. E como você não está sendo um vendedor, um convidador, você não está chegando para ele, volta aqui para a gente conversar, é bem provável que esse paciente vai interagir com você de uma forma ou de outra. Pode ser até que ele fale assim para você uma resposta que é a seguinte: doutor, é o seguinte, eu gostei muito do que você fez e eu vou precisar só de mais um tempo, porque eu vou juntar dinheiro para vir e voltar no tratamento com você daqui 2 meses. E sabe o que acontece quando eu recebo esse tipo de resposta? Essa é uma dica muito importante e eu gostaria que vocês aproveitassem ela. Se o paciente chega para mim e fala para mim assim, ó, olha, eu não estou no meu momento agora, eu preciso me programar, porque esse tratamento é um tratamento que não, talvez seja mais caro, ou talvez ele pensou em como que ele vai fazer para cuidar da família, com filhos ou com esposo, etc. Isso acontece principalmente em tratamentos mais caros, as pessoas se preparam para entrar nesses tratamentos, e aí ela fala para você, eu vou te procurar, mas eu vou precisar de mais 1 mês ou mais 2 meses. Sabe o que eu faço quando isso acontece comigo? Eu tenho uma coisa no meu consultório, eu tenho uma coisa nas minhas mãos chamado agenda. E aí eu vou lá na minha agenda, quando ela é de papel, e escrevo, se ele me falou daqui 2 meses, eu vou colocar assim, ó, daqui 2 meses eu vou lá e falo assim, ó, falar com a dona Maria, porque ela disse que vai voltar o tratamento dela daqui 2 meses. E aí tá tudo bem, você agradece ela, e aí quando chegar a tua agenda daqui 2 meses, a tua agenda já vai te avisar que tem uma dona Maria que você precisa conversar. E aí você vai lá e fala, e aí dona Maria, tudo bem? Se passaram 2 meses da nossa conversa, a senhora conseguiu organizar o seu tempo? E faz uma pergunta dessa. E eu te garanto que a dona Maria não só vai ficar impressionada de você estar conversando com ela naquele momento, como ela vai falar assim, nossa, como é que ele se lembrou? Aí você vai falar, nossa, eu me importo com você, e se você me disse que daqui 2 meses você ficaria pronto, eu te espero e tá tudo bem. E isso vai gerar uma reciprocidade nela muito grande. E aquele senso de que cuidado que você quer tanto imprimir na sua odontologia, você quer tanto que o seu paciente te valoriza, você se esforça tanto para ter reconhecimento, e essas ações simples e altamente eficazes, elas geram esse tipo de reconhecimento. As pessoas ficam impressionadas com a sua capacidade de ser atencioso, de ser cuidadoso, e isso soa de uma forma incrível pela cidade. As pessoas simplesmente começam a falar que você é uma pessoa incrível. E por que você é uma pessoa incrível? Porque realmente você está agindo de forma incrível. Eu acredito que eu, como paciente, se eu pedisse um tempo para um profissional e depois desse tempo esse profissional viesse conversar comigo, perguntando se eu estou pronto, eu ia ficar extremamente feliz de ter alguém que não queria só naquele momento ter aquele meu dinheiro ou ter aquele tratamento comigo, mas que teve a paciência de entender que eu sou um ser humano e preciso me programar. Eu acho isso uma atitude extremamente profissional. Agora, existe mais uma possibilidade, né? Que é a possibilidade de ele não falar para você que ele vai procurar você daqui a algum tempo, o que eu acredito que é o que vai acontecer, mas dele dizer que realmente assim, ó, falando assim, eu realmente não quero fazer. Aí tem um livro muito legal, deixa eu ver se eu acho ele aqui para mostrar para você. Não, ele não está aqui nessa biblioteca daqui hoje, mas o nome do livro é Ask, em inglês, que significa pergunte. E tem uma técnica que eu aprendi nesse livro, que eu testei ela há alguns anos, e nossa, ela funcionou muito bem, que é basicamente o seguinte, você manda para o seu paciente um formulário, vai no Google Docs, constrói um formulário, e nesse formulário você fala para o paciente de forma bem aberta. O grande ensinamento que está nesse livro é você falar assim para ele, ó, me fala por favor 3 motivos pelo qual você não vai tratar comigo. Porque se você pedir um motivo só, ele pode falar que é preço, e provavelmente é o que ele vai falar. E sabe por que ele vai falar que é preço? Porque é uma resposta evasiva universal. Ela não é a maior verdade do universo, muito pelo contrário, são os piores, são os mínimos casos, porque se você tem alguém que se dispôs a ir até o consultório fazer um planejamento, essa pessoa com certeza não foi lá sem ter pelo menos uma condição de parcelar ou de pagar um tratamento. Seriam casos muito surreais, a pessoa não ter noção de preço. Eu acho que hoje em dia as pessoas já têm noção de que tipo de tratamento é mais caro, é mais barato, e elas já sabem disso. Isso está muito fácil de ser encontrado na internet, em qualquer lugar, no boca a boca, etc. Até em grupos de WhatsApp. Então, qual que é a minha recomendação? Pede para ela 3 justificativas, mas não pede para ela só assim, ó, me dá 3 motivos pelo qual você não está fazendo o tratamento comigo. Você tem que dar uma razão. E é o seguinte, você vai falar para ela assim, ó, Dona Maria, por exemplo, Dona Maria,
olha, eu fiz o meu melhor, eu fiz o planejamento de acordo com aquilo que a senhora conversou comigo e eu fiz o meu melhor para entregar um planejamento que atendesse a sua necessidade. Mas mesmo assim, por algum motivo, a senhora não fechou comigo. A senhora poderia me falar quais são os motivos que a senhora não fechou? Porque se eu tiver uma nova Dona Maria na frente, eu quero ser melhor para ela, eu quero conseguir conversar de forma melhor com ela. E isso te coloca numa posição de humildade e ao mesmo tempo que mostra a sua preocupação com o próximo ser humano, com o seu próximo paciente. E é muito difícil a gente não querer ajudar alguém que se posiciona desse jeito. E aí é bem provável que a Dona Maria te responda de forma muito sincera, falando realmente o que aconteceu. E talvez ali ela te mostre algumas falhas no seu processo de atendimento. Talvez você não foi tão atencioso quanto você achou que você está sendo. Talvez a sua secretária, sei lá, pisou na bola e aquilo que você falou que ia acontecer foi desvendido na recepção e você não sabia. Talvez aconteceu de de alguma pessoa fora, um primo, um vizinho, falar sobre o procedimento que você projetou para ela de uma forma a passar medo para ela. E se isso está acontecendo, você já começa a blindar o seu próximo paciente. Falar assim, nossa, existe a possibilidade de eu perder paciente para o meu vizinho, porque o meu vizinho pode falar que isso vai dar problema, que isso não funciona, e colocar minhoca, entre aspas, na cabeça do nosso paciente. E cara, isso acontece muito. E você só vai saber o que realmente está influenciando o seu dia a dia e está impactando os seus pacientes se você ouvir o que eles estão dispostos a falar com você. Faz sentido isso aí? Estão gostando disso aqui que a gente está conversando? Está fazendo sentido? Está fazendo sentido isso que a gente está conversando? Se tiver, me avisa aqui, me manda uns corações aqui que eu vou saber como é que você está. Lembrando que você tem também a oportunidade de compartilhar essa live. Bom, eu vou para uma pergunta muito legal. Essa pergunta aqui eu acho sensacional. Se você quiser chamar uma pessoa ou depois mesmo mandar essa pergunta para uma pessoa, ela é fantástica. Qual é a melhor? Facebook, Instagram ou Google? Qual que é o melhor? Bom, eu vou responder isso de uma forma muito sincera para vocês, tá? Bem sincera mesmo. Agora, por exemplo, a gente está dentro do Instagram. Ok? Mas existem uma quantidade gigantesca de dentistas que não estão no Instagram. Existe uma quantidade gigantesca de pacientes que não estão no Instagram ou que não usam eles com frequência. Então, o que você tem que fazer para você identificar? Gostei, obrigado pelo feedback de vocês. Muito legal ouvir esse feedback de vocês. O que é que eu preciso saber? Qual que é melhor, whether Facebook, Instagram ou Google? A primeira coisa é você entender que são mídias sociais diferentes. E apesar de elas serem mídias ligeiramente parecidas, elas trazem em si situações totalmente diferentes. Eu vou dar um exemplo para você. O paciente do Google, como que eu trabalho o paciente do Google? Eu trabalho de duas formas. Eu trabalho com ele com um assunto chamado remarketing, que eu vou falar para vocês mais na segunda-feira, eu vou te apresentar como é que isso funciona na nossa última aula. E a gente trabalha com ele também com a questão de busca de palavras-chave. Então, por exemplo, a gente testa várias palavras-chave diferentes. Por exemplo, se eu estou trabalhando com implante dental, eu vou no Google e vou, entre aspas, comprar a palavra implante dental. E assim, existe uma técnica para fazer isso. Eu não quero que você vá lá e simplesmente compre uma palavra sem saber a técnica direito. Eu posso ensinar isso para vocês em outras oportunidades. Isso, inclusive, é um assunto que eu ensino aprofundado no nosso curso fechado, porque aí realmente eu mostro o passo a passo, porque eu preciso não só do passo a passo, eu preciso te explicar por que aquilo funciona daquele jeito, para que você não coloque dinheiro e não tenha retorno de paciente. Então, para isso acontecer, eu vou lá e compro aquela dada palavra, como por exemplo, como fazer botox, onde fazer botox. Existe uma técnica para você identificar o que um paciente em potencial está buscando e o que um curioso está buscando. E obviamente você não quer o curioso, você quer o paciente em potencial, o oceano azul, certo? Então a gente quer o paciente do oceano azul. Então esse paciente do oceano azul, ele está pesquisando alguns termos diferentes. E aí eu vou lá e compro aqueles termos, só para minha cidade ou só... Depois eu respondo essa sua pergunta, Lourdes. Eu vou ver a que hora que terminar, tá bom? Eu coloco isso para georreferenciar, para ficar só naquele lugarzinho onde eu quero trabalhar. Se, por exemplo, eu estou numa cidade como São Paulo, que tem 15 milhões de pessoas ao todo ali naquela grande São Paulo, eu não vou precisar
trabalhar aquele tanto de gente, porque eu vou perder dinheiro à toa, porque as pessoas não vão vir todas em mim e também elas não vão se deslocar. Mas eu vou lá e regionalizo pelo meu CEP, ou pela minha rua, ou por uma área próxima do meu consultório. Agora, se eu estou numa cidade pequena, uma cidade que tem 20 mil habitantes, eu vou colocar toda a região da cidade e às vezes posso colocar até mesmo a zona rural, porque aí eu consigo pegar as pessoas da zona rural. E aí eu vou fazer o seguinte, quando a pessoa digitar aquela palavra específica, como por exemplo, onde fazer botox, ou onde fazer implante dentário, o Google tende a mostrar aquele meu resultado. Ele vai, aliás, mostrar, porque eu estou pagando para ele fazer isso, e aí ele vai mandar esse paciente ou para o meu WhatsApp, se eu sou uma pessoa muito iniciante e ainda não tenho um website, eu posso anunciar o meu WhatsApp. Qual que seria o problema de fazer isso? Eu posso anunciar o meu website, que é o ideal, que a pessoa vai ter mais informações, e ali eu consigo captar a pessoa. Qual que é a grande vantagem do Google? A grande vantagem do Google é que o paciente está pesquisando ativamente por aquele tema. Então ele é um paciente que a gente pode chamar ele é um cliente em potencial mais quente. Eu trabalho ele com mais precisão. Eu posso ser mais assertivo nele, porque ele provavelmente é um paciente em potencial que quer fazer aquele tratamento dentário sim e naquele momento. Então eu já puxo ele para mim para conversar. E esse é o potencial do Google, dentre outros que a gente pode conversar. Agora, tem uma outra que é a questão do Instagram. Qual que seria a grande vantagem do Instagram? Antes de falar a vantagem do Instagram, deixa eu falar um pouquinho do Facebook. A grande vantagem do Facebook primeira, é que tem mais gente lá. Tem muito mais gente no Facebook do que no Instagram. E tem um segundo ponto que pode ser muito específico para alguns dentistas e para outros não. Por exemplo, o Facebook, se eu não estou enganado, agora ele tá fazendo, eu não sei se são 16 ou 17 anos de aniversário já. Ou seja, tem muito tempo que ele está no ar. E por ele estar muito tempo no ar, aquela pessoa que entrou quando o Facebook começou, ou seja, vamos supor que ela tinha 20 anos, ela hoje está beirando seus 35, 37. Se ela tinha 25 anos, ela já passou dos 40. E aí quer dizer, eu tenho um público lá mais velho. Eu tenho um público de mais idade no Facebook do que no Instagram. E se eu tenho um público mais velho, isso me dá insights para quem eu quero atrair no meu consultório. Por exemplo, se eu vou atrair um paciente de harmonização orofacial, o Facebook é um prato cheio, porque eu tenho pessoas de mais idade lá. Então eu posso fazer propagandas no Facebook para atingir especificamente um público de uma dada idade, de um sexo feminino, que tem usuários de iPhone, por exemplo, ou usuários de Samsung S9, S10, S11. Eu posso segmentar as pessoas por estilo de vida, pessoas que frequentam um dado lugar, uma dada academia, uma dada situação específica. E aí eu vou fazendo essa segmentação e vou começando a atrair essas pessoas para o meu consultório. Isso via Facebook. E uma vantagem muito grande que eu vejo no Facebook, principalmente em relação ao Instagram, é porque o Facebook eu posso colar um link nele, no próprio post. Eu vou lá e posso colar o link, por exemplo, do meu WhatsApp direto, que aí se a pessoa clicar, ela vai direto para o meu WhatsApp nele. Ele já abre o meu WhatsApp. Ou eu posso colocar um link que vai direto para o meu site. Posso colocar um link que vai direto para uma imagem, para um lugar que eu quero fazer o meu paciente ir. Isso no Instagram é bem mais complicado de se fazer. Eu tenho que fazer isso na minha bio. E aí eu só tenho uma opção. Enquanto no Facebook eu tenho, cada post eu posso colocar um link diferente ou levando para o mesmo lugar, abordando assuntos diferentes. Então são vantagens bem interessantes que o Face apresenta. Se eu, por exemplo, trabalho com odontopediatria, é bem provável que os papais estejam mais no Facebook do que no Instagram. Por quê? Porque é uma mídia mais antiga. Então muita gente que entrou jovem lá, hoje já é pai de família. E tem um fator muito importante, que eu até falei na aula hoje, que é um dado que eu tirei do Serasa Experience. O Serasa Experience é a maior empresa privada do mundo de análise de públicos. E o Serasa Experience no Brasil,
ele revela que a partir dos 25 anos de idade, as pessoas, de forma geral, elas experimentam um aumento substantivo dos seus ganhos. E eu estou falando as pessoas de uma forma genérica, não estou falando de odontologia, porque isso depende de N fatores, desde o mercado que você atua, desde a inteligência de marketing que você aprende a desenvolver. Para profissional liberal, a coisa é um pouco diferente. A gente precisa aprender marketing. Se você delega o marketing, você vai estar sempre um passo atrás do seu concorrente. É diferente de um assalariado. O assalariado, ele ganha salário independentemente de saber fazer marketing ou não. Pelo menos para a maioria das profissões não faz diferença. Para a odontologia faz uma diferença absurda. E eu estimulo muito que você aprenda a fazer o seu marketing do jeito certo, do jeito que realmente atrai cliente de qualidade e não atrai só gente querendo saber quanto que você cobra por um dado serviço ou procedimento. E para você fazer isso, você precisa realmente imergir dentro do marketing. Eu tenho uma seguinte frase que eu quero compartilhar com você. O marketing, ele é o elo de conexão entre o seu conhecimento técnico-científico e a mente do seu cliente. Se você não aprende a usar o marketing, você vai ser uma pessoa que tem muito conhecimento, você pode fazer várias formações, você pode fazer imersão, você pode fazer especialização, mas você vai ter uma dificuldade tremenda em se conectar com o seu paciente. E a prova disso é você mesmo olhar para o mercado e ver quantos profissionais a gente tem com doutorado, com mestrado, com 2, 3 especializações e com dificuldade de captar paciente. São profissionais altamente qualificados, são profissionais que têm muita instrução, sabem trabalhar com bons materiais, sabem trabalhar provavelmente com alta tecnologia ou com aquilo que é mais indicado para o dado momento, porque eles estão num nível de formação já alta demais e as pessoas não têm paciente. E por que ela não tem paciente? Porque se você não sabe marketing, o seu conhecimento técnico-científico, ele vira uma ilha isolada. É como se eu botasse uma bolha aqui e ninguém conseguisse me ouvir. E aí, se ninguém está conseguindo me ouvir, eu acabo me comunicando com quem está falando comigo, com outros colegas. Então, não caia naquela de fazer 1, 2, 3 especializações e só curso de imersão, e só comprar os equipamentos mais caros, e só comprar aquilo que é novidade, achando que isso é o que vai atrair paciente, que não é. O que atrai paciente é se conectar com ele. O que atrai paciente é entender o seu mercado regional. E isso não é igual se você mora no Nordeste, se você mora no Centro-Oeste, se você mora no Sudeste ou se você mora em Minas Gerais. Não importa se é na capital ou no interior. As pessoas se conectam com pessoas. E é muito importante que você aprenda como as pessoas na sua região funcionam. E para isso você tem que abrir a sua cabeça para aprender marketing. E aí, voltando aqui o comparativo, vem a questão do Instagram. Instagram é bom para atrair cliente? Olha, Instagram é fantástico para atrair cliente. E o Instagram tem uma vantagem em relação ao Facebook tremenda. Mas espera aí que eu vou falar sobre ela só depois que eu tomar água. Beleza? Vocês querem saber esse segredo do Instagram em relação às outras mídias sociais? Ele é bem legal e você já vai poder usar ele amanhã de manhã. Tomando uma água aqui. É o seguinte, a principal diferença do Instagram é porque o Instagram, ele permite que você não só faça postagens como o Facebook também permite, mas ele permite uma coisa bem legal, que você registre o seu dia a dia. E eu recomendo muito que você comece a fazer mais stories. Não só lives como essa que eu estou fazendo aqui, que você também pode fazer. Você pode marcar do mesmo jeito que eu marquei com vocês e divulguei na minha timeline para vir aqui conversar com vocês. Você pode colocar na tua timeline e falar, vou conversar hoje sobre Botox, vocês querem vir assistir? E não tem problema se der 5 pessoas, 2 pessoas, 1 pessoa. Tiver uma pessoa te assistindo, já tá legal, você já vai conseguir. Se tiver 0 pessoa te assistindo, melhor ainda, que aí você vai ficar falando e você sabe que não tem ninguém te vendo, se você quiser excluir, você exclui e tá tudo bem. Mas o meu conselho é que você comece a fazer, utilizar esses recursos. E aí, além do Stories, você pode utilizar também o Stories do dia a dia, aquele que você faz de 15 em 15 segundos, para entrar entre os seus pacientes, entre um paciente e outro paciente, e simplesmente ir conversar com esses pacientes, mostrando o que você fez daquele paciente e por que aquilo é importante. Porque é bem provável
é bem provável que você consiga se conectar com seus pacientes de forma muito interessante. Pessoal, olha só, agora vai acabar a live em 1 minuto e meio, só que eu prometi responder a dúvida da Lourdes, né? Então eu tô dando um print aqui e recomendo que você faça o mesmo. Aliás, se você quiser printar essa tela e depois postar e me marcar, eu vou ficar muito feliz. A live vai cair daqui 1 minuto. Eu vou voltar especificamente para responder a pergunta da Lourdes, ok? Deixa eu só confirmar a pergunta dela aqui, ó. Se depois que eu expliquei todo o plano de tratamento, dou o orçamento e a paciente fala que tem que falar com o marido, o que fazer? Você quer saber dessa resposta? Então vamos para a nossa próxima live. Vou começar de novo, aí você entra e a gente começa e eu respondo essa dúvida para você. Muito bem, Lourdes, inclusive, foi a primeira a entrar. Olha que coisa legal, olha que coincidência. Lourdes, eu lembrei da sua pergunta antes de terminar e, obviamente, como eu dei a minha palavra que eu ia te responder, eu voltei para responder ela, ok? Vamos esperar mais um pouquinho só para todo mundo chegar, nós já estamos aqui com 50 pessoas. E essa pergunta foi uma pergunta muito importante, muito interessante, que é o seguinte, o que acontece, o que você faz, Éder, quando você fala para o paciente... quando você vai lá, explica todo o planejamento para o paciente, faz tudo o que você tem que fazer e o paciente fala assim, eu vou conversar com meu marido, eu vou conversar com a minha esposa. Aí é o seguinte, para quem é aluno do Gestão Total, eu tenho um tipo de conteúdo que eu entrego lá, que é o seguinte, que é você analisar o tipo de cliente que você está lá. Existe alguma coisa chamada papéis de compra. Vamos guardar esse termo técnico que é bem legal, ok? Chama-se papéis de compra. Em alguns casos, e isso varia, não é sempre igual, mas em alguns casos, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem tradicional, que é o seguinte, ó, o filho está com um problema de dente. Quem é o cliente? O cliente é o filho. Ele tem problema de dente, ele vai passar pelo tratamento odontológico. A mãe, ela vai ser a influenciadora. E o que é influenciadora? Ela vai influenciar a decisão do decisor. E quem é o decisor? Geralmente é o pai. Eu estou falando de uma escala tradicional, ok? Não é um machismo da minha parte. Vamos supor que o pai seja o provedor do dinheiro, a mãe seja a influenciadora e o filho é o cliente. Então, o que acontece quando essas situações... Tem mais alguém aqui que não está ouvindo ou só Odontoclean que não está ouvindo? Se vocês estiverem ouvindo, dá ok para mim e escreve para ele sair da live, espera um pouquinho e fecha o Instagram dele e volta de novo. Às vezes, realmente, acontece do Instagram não funcionar bem em alguns aparelhos celulares. E, enfim, são bugs, né? Isso acontece, fica tranquilo que tá tudo bem. Vamos responder a pergunta, então, para a gente ficar bem, finalizar bem a nossa noite aqui? Então é o seguinte, existe essa figura dos papéis de compra. E todos os negócios a gente tem papéis de compra diferentes. A gente tem uma pessoa que é o decisor. O decisor é o pagador, é a pessoa que fala assim, ó, eu vou comprar, eu quero esse produto. Agora, tem os influenciadores. E quem é o influenciador? É aquela pessoa que dá o pitaco, que dá a opinião dela, que vai falando alguma coisinha assim. Quando a gente está diante de um cliente, é muito importante que a gente identifique os papéis de compra. Porque se você chega só no final e a pessoa fala, eu tenho que falar com meu marido, é porque houve uma falha e entenda isso com bons olhos da minha parte falando para você. É porque isso está denunciando que houve uma falha na identificação do paciente lá atrás e aí só lá no finalzinho, na boquinha, na hora de fechar, que você descobriu uma coisa importante, que tem um decisor e o decisor não estava presente com você. Então, o que acontece? Como é que a gente vai identificar esse decisor? Eu gosto muito de aplicar uma ficha de anamnese. E nessa ficha de anamnese, eu coloco algumas coisas muito importantes, que é, por exemplo, o perfil do meu paciente. É muito importante você identificar se você está diante de um paciente sinestésico, se você está diante de um paciente auditivo ou diante de um paciente visual, que são tipos diferentes de como o paciente entende, ou seja, o canal preferencial de comunicação daquele paciente, a forma como ele entende o que você está falando. Se ele não entende o que você está falando, ele tende a fazer o quê?
arrumar uma desculpa. E essa pode ser uma das desculpas. Tenho que falar com meu marido. Bom, agora, se o marido é importante, é muito interessante que você faça todo o esforço possível para identificar isso durante a fase de prospecção. Como, por exemplo, perguntando para ele se ele é casado, por que o marido dele não está lá ou está lá, o que o marido dele acha do tratamento dental, como que o marido dele acha que ia ficar legal os dentes dele, se tem alguma opinião de um terceiro que ela gostaria de trazer para dentro daquele planejamento. É muito importante que isso aconteça. Uma outra forma de você minimizar muito isso é utilizar o que eu chamo de pergunta de ouro. E tem isso no meu modelo de anamnese. Se você quiser, basta responder um e-mail meu pedindo aquilo ali que a minha equipe te manda isso aí. E é o seguinte, a pergunta de ouro é uma pergunta que você, mais ou menos assim, ó, pega, vamos imaginar que isso aqui é um espelho, você pega um espelho, coloca diante do paciente e vai perguntar para ele assim, olha para o espelho e me responde, se você estiver terminando o tratamento hoje, e o que você tem que ver nesse espelho aqui, para você ter certeza de que o seu tratamento que tratar comigo foi a melhor decisão que você tomou na vida. Quando você faz essa pergunta para o paciente, e eu troco essa pergunta pela antiga queixa principal da anamnese. Eu nunca gostei da palavra queixa principal, porque eu acho que é um termo que não faz muito sentido. Ninguém consegue entender ele. O Djalma já até colocou módulo 3, aula 9. Isso aí, parabéns. Olha só. Se você pediu, me aguarda um pouquinho, porque a equipe está respondendo todo mundo sim, ok? Talvez você tenha até recebido um e-mailzinho falando assim, me aguarda mais um pouquinho que eu vou te responder. Mas fica tranquila que vai chegar para você sim. Aí quando você entrega esse espelho para o paciente, faz a pergunta de ouro, normalmente o paciente ele desaba no sentido de toda a resistência dele ou tudo aquilo que ele não falou para você naquele momento, ele passa a falar realmente quais são os desejos dele. E eu já ouvi muito paciente chegar para mim e falar assim, nossa, eu estou ouvindo o meu marido me elogiando, eu estou vendo os meus vizinhos me elogiando, eu estou vendo a minha família sorrindo e falando que está bonita. Cara, se a pessoa está te dizendo isso, sabe o que acontece? Ela está falando que tem um influenciador muito forte na vida dela. E quem que é o influenciador? É a pessoa que ela está falando. Então o que você vai fazer? A Fernanda falou que começou a fazer isso. Que legal que você começou. Parabéns. Te dou os parabéns por isso. O que você vai fazer? Quando o paciente já te fala que tem um terceiro que faz parte do processo, você dá um jeito de chamar esse paciente no dia da apresentação. E sabe o que você faz? Você não fala só com o seu paciente, você fala muito para aquela pessoa que é o influenciador. Dá muita atenção para o influenciador, porque se o influenciador, que é uma pessoa importante para aquele paciente, não gostar de você, cara, você pode ser ótimo, você pode ser perfeito, seu planejamento pode estar muito bom, mas você não vai fechar aquele caso. É muito importante a gente entender de marketing, porque o marketing ele traz esses segredinhos como esse que eu dividi com você agora, a partir de uma pergunta muito inteligente de uma das nossas colegas aqui. Obrigado pela sua pergunta. E eu acredito que essa pergunta pode ter te ajudado. Se te ajudou, deixa o teu joinha aqui. E por fim, eu vou terminar a nossa live de hoje. Amanhã, às 7h30, eu volto e eu vou deixar no meu Stories a oportunidade para você colocar a sua pergunta. É muito importante que você participe, caso você queira ter a sua pergunta respondida, eu vou colocar amanhã pela manhã. Não vou abrir o Gestão Total, ok? Só pergunta para vocês. Eu estou realmente conversando com vocês a semana inteira sobre uma imersão em marketing odontológico. Eu quero que você entenda marketing. Eu quero que você pense em marketing e não fique por aí só pensando que aquilo que os outros fazem é o correto. Eu quero te ajudar a pensar o marketing e eu estou trazendo experiências que são as experiências que eu aplico. Então é coisa que eu faço na prática. E se está dando tão certo para mim, é bem provável que dê certo para você também, se você seguir o mesmo passo a passo. Lembrando que eu vou colocar amanhã no meu Stories, então vai lá no meu Stories. E se você... Obrigado pelos parabéns. E se você gostou dessa live, é o seguinte, ela vai ficar até amanhã disponível. Aí você faz o seguinte, compartilha e manda ele para uma pessoa que você gosta. Pode ser o seu sócio, pode ser a sua esposa, pode ser aquela pessoa que trabalha com você, porque é muito bom quando cria sinergismo. E uma coisa muito importante, a gente fica tanto, falando que a gente quer uma classe valorizada, e aí está a sua chance de fazer o seu pouquinho, que vai ajudar muita gente e ajudando talvez até a modificar a vida de uma pessoa que talvez não está conseguindo fechar os casos clínicos e está pensando em investir em equipamentos
equipamento, em fazer uma nova pós-graduação e vai tomar mais uma decisão errada simplesmente porque ela não enxergou que o que ela precisa é aprender marketing odontológico. Valeu? Gente, um beijo enorme, obrigado por vocês que voltaram, obrigado pelas perguntas inteligentes que eu recebi. Eu estou muito feliz e estou vendo que vocês aqui, esse grupo que está se formando aqui, realmente tem um futuro brilhante pela frente. E conta comigo sempre, valeu? Grande abraço, fiquem com Deus.